Olá, é notícia entrevista hoje o escritor Luiz Fernando Veríssimo. Ele é romancista, cronista, cartunista, roteirista de TV, tradutor, fez adaptações de textos para o teatro e para o cinema, é torcedor do Internacional, saxofonista e um avô apaixonado pela neta Lucinda. Veríssimo, obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. É uma honra estar aqui com você. É um prazer estar com você também. Obrigado. Eu queria começar falando um pouco aí da sua história. Está com 76 anos, nasceu em 26 de setembro de 36 aqui em Porto Alegre. Passou a primeira infância aqui, antes de ainda criança, para os Estados Unidos. Que lembrança que você tem, Veríssimo, da sua primeira infância em Porto Alegre? Foi nessa casa que a gente está gravando que você Não, viveu? nós viemos para cá em 1942, se eu não me engano. Eu tinha então 6 anos, né? Mas em seguida, com 7 anos, nós fomos para os Estados Unidos. O pai foi lecionado na Universidade da Califórnia, a família foi junto. Então a lembrança que eu tenho da minha infância é justamente esse período nos Estados Unidos, o período da guerra, né? E eu fiquei muito impressionado com aquela propaganda de guerra e tal, e nos meus brinquedos solitários eu só matava alemão e japonês, né? Inclusive meu pai chegou a me levar num médico, porque eu estava matando muito alemão e japonês, muito inimigo, né? E o médico pediu para mim, não, deixa que as forças americanas vão resolver tudo, você não precisa colaborar O tanto menino com está do eles, lado né? certo. Quer dizer, eu sou um caso de neurose de guerra precoce, né? Depois virei pacifista pro resto da vida, né? Depois dessa minha experiência guerreira, né? Tem um caso interessante nos Estados Unidos que você contou da sua suposta primeira namorada, que você era apaixonado por uma menina, mas ela não sabia, porque você nunca teve a coragem de se declarar para ela. Exato, Era isso mesmo? é. E na casa que nós alugávamos, isso foi em Los Angeles, tinha uma pulseira que alguém tinha esquecido lá, uma pulseira que não era de ouro, obviamente, mas parecia de ouro. Então, um dia eu peguei essa pulseira para dar para essa menina, né? O plano era dar para ela e conversar com ela, mas cheguei, Impressioná-la ali. entreguei a pulseira e saí correndo. Não tive coragem de falar com a menina, Não encontrou mais com ela nunca mais nunca depois. mais. Às vezes eu imagino, né, que fim teria levado ela, né? E o que eu teria pensado daquele, né, garoto e tal, que entregava uma pulseira e saía correndo. Aquele amor idealizado da infância, né? É. Ô Veríssimo, você voltou para o Brasil e adolescente você estudou nos Estados Unidos, né? Você fez Sim, lá high school, equivalente ao nosso ensino médio. é. Essa experiência como é que foi? Coisa da adolescência lá. Isso foi dos 16 aos 20 anos, foram 4 anos, né, que nós moramos em Washington. O pai tinha ido trabalhar na União Pan-Americana, da Organização dos Estados Sim. Americanos, né, na parte cultural. A família foi junto de novo. E foi um período interessante também, né? O primeiro período foi o período da Segunda Guerra Mundial e esse segundo período foi da Guerra Fria, do macartismo, né? Da integração nas escolas, integração racial nas escolas, né? Foi um período Aquela interessante coisa do também. anticomunismo, do conservadorismo, aquilo te incomodava naquela época que você já jovem, assim, chegando nos 20 anos, você tinha uma consciência política de que aquilo era um Tinha, caminho ruim? eu acompanhava bastante a política americana. É o período que a pessoa se politiza, vamos dizer assim, né, dos 16 aos 20 anos, né? Então, em vez de me politizar com a política brasileira, né, eu estava nos Estados Unidos, eu acompanhei muito aquela questão da Guerra Fria, o macartismo, que foi uma coisa muito marcante, né? Pois é, você é um progressista, você tem uma formação progressista. Naquela época, esse conservadorismo ali não te seduziu? Isso se deve ao quê? Ao teu ambiente familiar, à cabeça do teu pai, às pessoas com quem você convivia? Eu acho que A tua principalmente a mãe? influência do meu pai, né? O pai sempre se definiu como um socialista democrático, né? Inclusive, ele teve alguns problemas na época com outros escritores brasileiros que eram comunistas, né, seguiam a linha comunista, e o pai sempre fez a ressalva que ele era um socialista, mas democrático, Uma né? crítica ao autoritarismo do comunismo, né? Exatamente. E teve até problemas. Ele era muito amigo do Jorge Amado, mas obviamente eles discordaram na questão política, né? Mas continuaram amigos sempre. Então acho que a minha influência principal nesse sentido foi a do meu pai, a coerência dele sempre, né? E nesse período nos Estados Unidos, você aprendeu saxofone, o jazz, você se apaixonou pelo jazz ali, a tua carreira musical começou nos Estados Unidos? Foi nessa
segunda estada lá, né? Eu sempre gostei muito de música americana e jazz principalmente. Então, quando nós fomos para os Estados Unidos, eu com 16 anos, eu resolvi que já que eu estava indo para a terra do jazz, eu ia aprender a tocar um instrumento para poder brincar de jazzista, né? E queria o pistono, é isso? Curtia Exatamente, mais eu o queria o pistono. trompete, porque o meu grande ídolo na época era o Louis Armstrong, né? O grande trompetista. E cheguei a ver o Louis Armstrong ao vivo, tocando ao vivo nos Estados Unidos. E fui procurar uma escola de música e queria aprender o trompete, mas eles não tinham trompete para escolher, para emprestar, tinham sax alto, então resolvi que eu ia ser o Charlie Parker, em vez de ser o Louis Armstrong, eu ia ser o Charlie Parker. Alto nível. Não, mas a minha ideia era só, realmente, poder brincar de jazzista, não tinha nenhuma outra ambição musical, né, vamos dizer assim. Nunca pensou em levar mesmo assim uma carreira de Não, não. músico, não? Eu aprendi a tocar com partitura e tal, mas depois esqueci por completo, né? Hoje eu toco só de ouvido. Ô Veríssimo, você é filho do Érico Veríssimo, estamos falando aqui, do teu pai, que foi um dos maiores escritores brasileiros do século XX. Você é um dos maiores escritores brasileiros do século XX e do século XXI também. Gentileza sua. Não, mas é justa. É justo o reconhecimento. E os estilos são diferentes. O seu pai é um romancista, né? No sentido clássico da palavra. O seu repertório é muito variado. Tem também romance, mas tem o desenho, tem o cartoon, tem uma marca de um humor muito inteligente, a ironia. Essa diferenciação de estilo assim com o seu pai, ela foi uma coisa que você achou necessário para falar, não vou ser um seguidor do meu pai? Ou é uma coisa natural da tua personalidade mesmo e esse caminho foi seguindo assim? Eu me tornei escritor meio por acaso, né? Eu não tinha nenhuma intenção de ser escritor. Talvez justamente pelo fato de ser filho de escritor, eu achava que não devia ser, ou que não podia ser. Mas, ao mesmo tempo, pelo fato de ser filho de escritor, eu sempre li muito, né? Convivi com escritores, além do meu pai, com outros escritores também. Então, houve essa influência indireta, vamos dizer assim, né? Do meu pai. Você falou antes de começar a entrevista que nessa cadeira aí, seu pai colocava uma tábua, corrigia ali É. os originais, ou seja, aquela coisa toda inspirava de alguma maneira aquele exemplo de um... E o fato também de vir uma casa que havia livros antes de mais nada, né? Tinha a biblioteca do pai e eu sempre li muito, sempre me interessei muito por leitura. Então houve essa influência do meu pai, indireta, né? Uma influência também, de certa forma, negativa, porque eu achava que eu deveria ser escritor, né? E comecei a trabalhar com 30 anos. Comecei a escrever com 30 anos, justamente quando eu comecei a trabalhar em jornal. Até então não tinha nenhuma ideia de ser escritor e muito menos jornalista, né? Pensava em fazer o que na vida? Tentei várias coisas, né? Quando era guri, a minha intenção era ser aviador, né? Depois passei, quando chegou a adolescência, eu pensava em ser arquiteto. E acabei não fazendo nada disso. Me mudei para o Rio quando eu tinha 20 e poucos anos. Também tentei lá várias coisas que não deram certo e conheci a minha mulher no Rio, a Lúcia, que é carioca. E como não tinha nenhuma perspectiva no Rio, acabei voltando, né, fiz a coisa sensata, que é voltar para a casa do pai, né? E aqui então me convidaram para fazer um teste na Zero Hora, que naquela época não é o que é hoje, que é um dos grandes jornais brasileiros, né? Naquela época tinha uma existência meio precária, né? E então comecei a trabalhar no jornal como copydesk, que naquela época não precisava ainda ter o diploma de jornalista, né? E aí descobri minha vocação, né? Quando me deram um espaço assinado e tal para fazer crônicas, depois de passar por todos os setores do jornal, né? Fez reportagem também? Um pouquinho? Fiz uma reportagem fora da redação que foi com o Dr. Barnard. Não sei se lembra do Barnard, que fez o primeiro transplante de coração. Ele veio a Buenos Aires e então me mandaram para Buenos Aires fazer uma entrevista com ele para o jornal e para a televisão também. Foi a minha única experiência como repórter de rua, assim, né? Não curtiu? Não, na verdade não, porque eu tenho, né, uma certa dificuldade de expressão e tal, então não deu certo, não foi bom. Não. Mas no jornal eu fiz de tudo, comecei como copydesk, que é uma coisa que eu acho que nem existe mais em jornal, né? E aí fui editor nacional, editor internacional, e aí voltei a fazer copydesk. E aí quando o cronista principal do jornal, que era o Sérgio Jockman, um excelente cronista,
passou para outro jornal, me convidaram para ficar no lugar dele, e eu passei até então um espaço assinado no jornal e descobri a vocação de cronista. Um pouco tarde, né, com mais de 30 anos. E a experiência de jornalista ali do dia, ela é útil para a coisa da crônica, porque esse olhar do dia a dia, aquela coisa das 24 horas, né, de Sem fazer. dúvida, sem dúvida. E o convívio também na redação é muito importante, né? Conviver com os outros, ouvir, Tirava ideias o e tempo tirar inteiro. ideias, exato. Ô, Veríssimo, tem uma coisa legal na biografia da Clarice Lispector, que foi feita pelo Benjamin Moser, Sim, que fala da amizade da Clarice com a sua mãe, a dona Mafalda, Mafalda. em Washington, né? Que lembranças que você tem da Clarice Lispector, que naquela época era a Clarice? Você nem imaginava ser escritor, como você contou, ia começar só aos 30 anos. Que lembrança que você tem dessa amizade com a sua mãe? Que pessoa que ela era, que era meio considerada enigmática? Como é que era a Clarice? Antes de mais nada, fiquei muito impressionado com a figura da Clarice, né? Que era uma mulher bonita, né? Mulher alta, bonita. E ao mesmo tempo, a gente conhecia a Clarice, né, como uma escritora muito complicada, né? Era difícil, né? Aquela literatura dela era difícil. Mas ela era uma pessoa, né, que não tinha nada disso, né? Uma pessoa muito aberta, E ela fez uma amizade muito grande com a minha mãe. E eram duas pessoas completamente, né, opostas, né, uma muito diferente da outra, mas se deram muito bem e foi um convívio de 4 anos lá em Washington. Ela era casada com um diplomata brasileiro, né, vivia em Washington. Foi um convívio muito bom. E foi uma amizade até de certo ponto surpreendente dela com a minha mãe, né? Minha mãe era uma pessoa mais simples, não era exatamente uma intelectual, né? E a Clarice tinha aquela aura, né, da grande intelectual, e escritora profunda, né, de coisas que, mas, no entanto, se deram muito bem. A Clarice e você tem uma coisa em comum que a gente encontra na internet, muitos textos atribuídos a vocês dois, né? Certo. Fala, foi o Veríssimo que escreveu isso, a Clarice escreveu tal coisa. Como é que você trata essa produção paralela? Você trata isso com bom humor ou é uma coisa que te incomoda, te tira do sério? Você acha que deturpa o que você pensa? Não, eu já me resignei, né? Dizem que não há como evitar isso, né? Então, eu me resignei. Assim, te incomodava? Não, só incomoda porque na reação das pessoas, né, muita gente vem, por exemplo, me cumprimentar por uma crônica e eu tenho que dizer, não, olha, essa não é minha, é apócrifa e tal. E a pessoa às vezes insiste, não, é sua sim, é sua, eu vi a Você que não sua. está querendo admitir, É, modéstia. então não há o que fazer, né? Não há o que fazer. A não ser se algum dia tiver algum problema de alguém difamar alguém, né, e botar meu nome embaixo, né? Aí vai criar um problema. Mas até agora Não não criou. aconteceu. E tem casos curiosos, né? Teve uma crônica chamada Quase, que andou circulando por aí, que muita gente me elogiava. Mas tem uma senhora até que me disse, eu nunca gostei muito do que você escreveu, mas essa Essa é crônica, genial, essa é essa é boa. sensacional. E aí eu era obrigado a dizer, não, olha, não é minha, né? E essa crônica Quase foi, inclusive, traduzida na França. Uma senhora lá brasileira, que mora na França, traduziu vários autores brasileiros, inclusive a Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade e outros. E ela veio me dizer, olha, incluí um texto seu nessa antologia, nessa coleção de textos brasileiros, e era o Quase. E você salvou na 10ª hora ali. Não, mas chegou a ser Chegou a publicado. ser Chegou a ser publicado. publicado. O Vinícius, você tem uma produção literária tão grande, o Jaguar brinca que você devia andar com uma placa, né? Homens trabalhando, porque desenha, escreve, enfim, toca música, e tem as brincadeiras com a Lucinda também, que você escreveu outro dia uma crônica linda a respeito. Como é que você compatibiliza isso tudo com esse deadline que você tem, essa musa inspiradora que você fala que é o teu prazo de entrega? Ou seja, tua vida é muito corrida. Hoje nós estamos aqui dando, por exemplo, fazendo uma entrevista, né? A crônica do dia já tá ganha ou ainda você vai batalhá-la ainda? Não, eu ainda tenho que escrever coluna hoje, né? Mas era muito pior quando tinha uma coluna diária, né? Aí era terrível, né? Tem que ter assunto todos os dias, né? E você achava assunto rápido? Eu acho que é o fato da crônica ser um gênero tão indefinido, né? Até hoje ninguém definiu bem quando é que deixa de ser crônica, passa a ser conto ou passa a ser outra coisa.
que a gente meio que usa isso para escrever sobre qualquer coisa, né? E com qualquer estilo, né? Vamos dizer assim. Então você pode, um dia que está sem assunto, inventa qualquer, né, Você já delírio, travou né? alguma vez assim? Hoje não sai uma crônica ou não? Muitas vezes, Muitas muitas vezes. vezes. Né? Está chegando a hora de mandar para o jornal e não apareceu, não surgiu nada na cabeça, né? Mas é como eu estava dizendo, a crônica, o fato de ser a crônica um gênero indefinido, de certa maneira facilita a criação, né? E tem o lado negativo também, que já que a crônica pode ser qualquer coisa, a gente, quando vai começar a escrever, tem que decidir, além do assunto, né, que vai tratar, de que maneira vai tratar, né? Se vai ser de uma maneira humorística, através de uma sátira ou o que seja, ou se vai tentar escrever uma coisa mais séria, mais profunda, né? Pois é, com frequência você mistura assim, fatos históricos, ou uma notícia importante do cenário mundial, com uma cena corriqueira, né? Tem uma crônica sua que você começou escrevendo, assim, eu sei que é coisa séria. Se o Kim Jong-un disparar mesmo os foguetes que está ameaçando disparar contra bases americanas na Ásia, teremos uma guerra nuclear com dimensões e consequências imprevisíveis. E lá pelas tantas do mês você fala, mas eu também queria falar, e não pude deixar de pensar, no homem que foi atropelado por uma carrocinha de pipoca, que é unir, né, a tensão nuclear na Coreia com um atropelamento por uma carrocinha de pipoca. Isso aí me parece uma crônica ideal, né, Veríssimo? Que quando você consegue fazer o correr da vida normal, se encaixar nesse mundo com os grandes acontecimentos do mundo. Tem uma receita ou critérios que você usa para falar assim, essa é uma boa crônica? Você falou mesmo que não tem uma receita, mas tem os critérios do Veríssimo. Fala, eu acho que uma crônica boa é isso, a receita é essa. Eu acho que a primeira preocupação do cronista deve ser prender a atenção do leitor, né? Que o leitor leia até o fim, né? Porque fazer um texto atraente, disciplinado atraente, né? E aí você pode tratar de qualquer assunto, seja sério ou não, com um texto atraente que prenda a atenção do leitor. Isso, claro que nem sempre consegue, né? Tem muita gente que começa a ler e hoje ele está tratando de, sei lá, de política ou o que seja, né? E não chega nem na metade da crônica. Mas eu acho que o essencial é fazer um texto atraente. Ainda falando da crônica, tem uma crônica muito legal sobre a Lucinda, que você escreveu, que a Lucinda, que é a neta do Veríssimo, ele escreveu que ela vive mudando a distribuição dos papéis nos faz de contas que ela faz com a família, né? E que o Veríssimo, num minuto, ele é um príncipe, no outro ele já é o pai, no outro ele passa um sapo, um monstro, mas ele fala que na crônica já se casou com a Lucinda várias vezes, e que, como marido, ele tem um direito que nem o cachorro tem, que é o de ser chamado de meu amor. Ele fala, é o meu papel preferido, é uma crônica muito bonita. Ô Veríssimo, o que você descobriu com a Lucinda, com os netos? O que a gente descobre com os netos que a gente não descobre com os filhos? Pois é, o compromisso da gente com o neto é muito mais confortável, vamos dizer assim, do que o compromisso dos pais, né? Que os pais têm que educar, têm que... E as avós não têm essa obrigação, né? Então pode ser uma relação lúdica sempre, né? Não tem nenhum compromisso mais sério. Tem aquela tensão de ganhar a vida, alimentar os filhos, cuidar de noite, cuidar de Não, os febre. avós estão ali só Só vai na boa. A nossa única obrigação é estragar as netos, né? Paparicar e estragar. E é fascinante a gente ver, né, a formação de uma personalidade, né? Aos poucos ela vai crescendo fisicamente, ao mesmo tempo a imaginação vai crescendo, né? E a Lucina tem uma imaginação muito produtiva. É uma Vamos dizer musa. assim. Sem dúvida, sem dúvida. E é fascinante, né? É formidável. Ô Veríssimo, vou pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o Luiz Fernando Veríssimo.